Olá pessoal, hoje eu vou deixar uma mensagem para vocês. E a mensagem dessa semana ela tem o seguinte tema: o único digno de toda honra e toda glória é o nosso Deus soberano. O único digno, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o início e o fim. Nós vamos estar pontuando aqui 3 passagens bíblicas aqui, em 3 determinados livros da Bíblia, tá? Que vai enfatizar ainda mais esse tema para nós. Vamos estar fazendo essa reflexão juntos. Antes de partir para a passagem, convido você a pegar a sua Bíblia, fazer essa leitura junto comigo, tá? Vou estar colocando na descrição do vídeo, tá? As referências dos trechos, dos versículos que nós vamos ler aqui hoje. Antes da gente partir para a leitura, convido você a curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Toda semana vamos estar trazendo aqui passagens bíblicas, direcionamentos do Senhor, algo de fato para edificar a sua vida. O primeiro texto que nós vamos ler está em Atos. Tá? Atos vai ser a passagem do centurião Cornélio. Tá? Então Atos 10 fala sobre o centurião Cornélio. Logo no início, ele fala, que ele, se referindo ao centurião Cornélio, fala: ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Aqui é falando um pouco sobre o centurião Cornélio, no início aqui do capítulo 10 de Atos. Tá? Então convido você a ler todo o capítulo 10. Eu não vou estar enfatizando todo o capítulo 10 aqui, mas achei importante, antes da gente partir de fato para o que a mensagem vai trazer, mas para a gente saber um pouquinho sobre o centurião Cornélio, quem ele era. Era um religioso temente ao Senhor, mas era um gentio, ele não era judeu. Tá? Então o Senhor, no decorrer do capítulo 10, aparece que o Senhor, Pedro tem uma visão, no qual homens iam até a casa dele, convidando eles para ir à casa do centurião Cornélio. Tá? E quando a gente passa, a gente vê aqui no verso 25, 24, que é a chegada de Pedro até a casa do gentio, que naquele tempo era considerado, os judeus eles não podiam estar perto dos gentios. É isso que esse capítulo ele vai nos trazer. Mas enfim, o que eu quero enfatizar? O verso 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levanta-se, eu sou homem como você. É isso que a gente vai ver hoje. Olha que lindo. Cornélio ele se prostra diante de Pedro. E no verso 26 do capítulo 10 de Atos, Pedro fala: levanta-se, eu sou um homem como você. Eu sou um homem como você, eu sou apenas servo. Não se prostra diante de mim. Pedro fala isso a Cornélio. Em outra passagem que eu quero reforçar com vocês, lá em Apocalipse. Apocalipse é a visão de João, sobre o Apocalipse. E no no capítulo 19, no verso 10, olha o que acontece. João: então caí sobre os pés para adorá-lo. Então João fala: eu caí sobre os pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então João se prostra diante do anjo. Apocalipse 19, verso 10. João se prostra diante do anjo. E o anjo fala: não faça isso. Sou servo como você. Sou servo como você e como seus irmãos. Não se prostre diante de mim. Atos 10, verso 25. Centurião Cornélio se prostra diante de Pedro. E Pedro diz: levante-se, homem. Eu sou homem como você. Não se prostre diante de mim. Apocalipse 19, 10.
João se prostra diante do anjo e o anjo fala: levante-se, eu sou um servo como você e seus irmãos. Apocalipse 22, 8 fala: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo, como você e seus irmãos, e os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Mais uma vez, João se prostra diante do anjo. Apocalipse 22, verso 8. E mais uma vez o anjo fala: não faça isso. Não faça isso, não se prostre diante de mim. Eu sou servo como você e seus irmãos, como os profetas e como aqueles que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Não se prostre diante de mim, se prostre diante dele. Nós já vimos aqui 3 passagens que enfatizam isso. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Essa passagem é muito linda, essa passagem. Vamos começar aqui do verso 2. Isso aqui, 1 Coríntios, é Paulo, falando à igreja dos Coríntios. Ele fala: irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como as crianças em Cristo. Dei a vocês leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Nesse início, Paulo fala: eu não dei vocês alimento sólido, porque vocês ainda não estão preparados para isso. Vocês ainda não estão amadurecidos no verdadeiro evangelho. E aí ele continua. No verso 3, porque ainda são carnais. Não estão ainda em condições. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz: eu sou de Paulo, e o outro: eu sou de Apolo, não está sendo mundano? Nesse início aqui, a gente entende que a igreja estava dividida. Alguns diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Paulo. E aqui Paulo afirma: vocês estão sendo mundanos com essa atitude de vocês. E no verso 5, 3:5, olha que lindo que Paulo fala: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo, por meio do quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Essa passagem é muito linda porque nesse início nós vemos que a igreja estava dividida. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E aqui Paulo fala, 1 Coríntios 3, quem é Apolo? Quem é Paulo? Nada somos. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem fez crescer foi o Senhor. Aqui ele fala: nada somos. Nada somos. Simplesmente o Senhor derrama sobre nós. E eu, Apolo e Paulo, estamos apenas fazendo o ministério que o Senhor nos confiou. Mas é basicamente como ele estivesse dizendo: mas não se prostra diante de nós, porque nós somos apenas instrumento do Senhor aqui na terra. É o que Pedro falou, quando a gente viu aqui que o centurião Cornélio se prostrou diante dele. E Pedro disse: não se prostre diante de mim, eu sou homem que nem você. É como o anjo falou quando João, lá em Apocalipse, se prostrou diante dele. O anjo: não faça isso. Se prostre diante de Deus, ele sim é o único digno de toda honra e toda glória. E 1 Coríntios 3, quando
As pessoas da igreja estavam querendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E aqui ele fala, é muito lindo essa passagem, ele diz, quem é Apolo, quem é Paulo? A não ser servo do Senhor. Simplesmente estamos fazendo aquilo que o Senhor derramou sobre nós como ministério para abençoar vocês. Mas a gente não é nada. Não é para se prostrar diante de nós. É diante de Deus, porque Ele que dá a capacidade. Ele que nos confia. Estamos sendo instrumentos do Senhor aqui, como fiéis mordomos, conduzindo aquele que Ele nos entregou. Tá? Então é isso que eu queria enfatizar nessa tarde, nesse dia. Que o único digno de toda honra e toda glória é o nosso Senhor Deus. É o primeiro e o último. Todos aqueles outros que vieram, todas as pessoas que se levantaram e ainda vão se levantar para falar da palavra, são apenas instrumentos do Senhor, conduzindo a mensagem, fazendo o ID. O Senhor usa pessoas de fato. O Senhor usa pessoas. Mas tudo que essas pessoas fizeram, que esses homens fizeram, que essas mulheres fizeram, é o Senhor derramando sobre elas essa capacidade. É o Senhor conduzindo para que elas abençoem uns aos outros. Sendo um instrumento do Senhor aqui na terra. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Quando esses homens se prostraram diante de Pedro, quando João se prostrou diante do anjo, quando as pessoas ali em Coríntios queriam escolher, eu sou de Apolo, eu sou dessa igreja, eu sigo esse líder religioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem são estes? Quem são estes? Ele é o único digno. Ele que derrama sobre estes que estão aqui. Porque o Senhor usa pessoas, de fato, somos instrumentos do Senhor aqui na terra. Essa é a vontade de Deus. Mas que possamos lembrar que não se trata de pessoas. É o Senhor. Ele é o único digno. A Ele que devemos, de fato, glorificar, engrandecer o nome dEle, se prostrar diante dEle, proclamar o Evangelho do Senhor. Ele é o único digno. Tá? Então, que você possa refletir nessa mensagem. Eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo, tá? Todas essas mensagens que falei. Que o Senhor possa estar tocando no seu coração, que você possa estar refletindo sobre isso. Que todos nós somos servos do Senhor, somos filhos amados de Deus. Estamos aqui para ser instrumento do Senhor, como mordomos, não para enterrar os dons e talentos que Ele nos confia, e sim para exercer, para viver. Foram o que esses homens fizeram. Esses homens fizeram isso. De fato, exerceram, transbordaram o ensinamento do Senhor, aquilo que o Senhor confiou nas mãos deles, mediante o propósito de vida deles. Mas a todo momento eles falaram, não se prostre diante de mim, sou homem que nem você. Se levanta. Eu sou servo igual a você, seus irmãos. Não é a mim que você deve se prostrar. É ao Senhor. E mais uma vez, como Paulo falou, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos apenas instrumentos do Senhor aqui na terra. Você possa refletir nessa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Que você se coloque diante da palavra do Senhor. Que você faça essa leitura. Independentemente do que eu falei aqui, das passagens, do que eu li aqui sobre cada versículo, cada livro. Mas que você intencionalmente se coloque dentro dessas passagens. E deixe o Senhor lhe conduzir. Né? Se questione, reflita, busque, faça a sua parte. Tá? Que o Senhor possa estar tocando no seu coração e lhe conduzindo. A cada passagem, a cada mensagem lida. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor ilumine os seus caminhos.
Deus abençoe.